Poucos jogadores conseguem fazer o que o Pedro vem fazendo no Flamengo, e é isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. O retorno incrível do Pedro, o retorno rápido que ele teve, a forma com que ele vem jogando e o futuro, tanto pro bem quanto os riscos. Eu vou falar contigo nesse vídeo, então não deixa de se inscrever no canal. Segue aqui o meu perfil para saber tudo sobre futebol, sobre preparação física, como tu pode melhorar o teu desempenho em jogos e campeonatos que tu participa. Já segue aqui no Instagram também, @Felipe Coelho com 2 Is, 2 Os no final. Vamos lá, rapaziada. Assim, ó, esse vídeo eu quis fazer, um vídeo especial pro Pedro, tá? Eu falei já da lesão do Neymar, o Neymar voltando da lesão de LCA, e agora o Pedro, que é um cara, assim, ó, absurdo, tá? A volta dele, a forma com que ele voltou, a forma com que ele vem jogando, a confiança que ele tem e o tempo de retorno, né? O principal de tudo é o tempo de retorno. Pra quem não sabe, eu tá meio por fora, o Pedro passou por uma lesão de LCA, né, em 2024. Deixa eu até trazer os dados aqui, ó. Ó, a data da lesão, o Pedro sofreu a lesão no LCA no dia 4 de setembro de 2024. A lesão aconteceu em um lance sozinho durante o treinamento, sem contato com outros jogadores. Foi num treinamento, tá? Com a seleção brasileira, que o Pedro sofreu a lesão de LCA. Então ele sofreu essa ruptura total de LCA do joelho esquerdo num treino com a seleção brasileira. A cirurgia do Pedro foi realizada no dia 13 de setembro de 2024. O retorno aos treinos, ele retornou aos treinos dia 31 de março de 2025, 6 meses após a lesão. Reestreia em jogos oficiais, 9 de abril de 2025, totalizando 6 meses e 27 dias de cirurgia. O Flamengo joga, Wesley cruzou, Pedro! 7 meses depois! Cara, é absurdo, tá? Pra quem não sabe, a lesão de LCA, que é uma das lesões mais complicadas, mais graves do futebol, o tempo médio de retorno e o esperado para o jogador voltar é de 8 a 12 meses. O normal aí é 10 meses, 11 meses. A gente viu aí Jair, Paulinho do Vasco, Neymar, enfim, várias lesões de LCA que demoraram quase um ano para o jogador voltar. O Pedro voltou quase na metade disso. Pedro voltou na metade do tempo do Neymar. Tu tá entendendo o nível disso? É absurdo. Se tu já teve uma lesão no joelho, principalmente de LCA, tu sabe o quanto demora a voltar a jogar com confiança, ter confiança no teu joelho. Então esses dados aqui são realmente incríveis, tá? De novo, outros dados que eu vou trazer aqui pra vocês. Algumas questões que podem influenciar para a volta rápida do Pedro. Ele não teve lesões adicionais, né? Às vezes o jogador sofre uma lesão de LCA com um menisco, né, o menisco rompe também. O Pedro não teve uma ruptura de menisco nessa lesão, nessa última lesão. Então isso contribui para a volta mais rápida. Isso também favorece um retorno mais tranquilo, tá? E lógico, o principal, na minha opinião, que é a dedicação. Quanto o Pedro se dedicou para treinar, para fazer tudo que a fisioterapia pedia, que os preparadores pediam. Eu já vi relatos de alguns jornalistas falando que o Pedro treinava às vezes 3 períodos no dia, estava disposto a treinar em qualquer momento. Isso contribui muito, tá? Isso contribui muito, com certeza. Para quem não sabe, essa é a segunda lesão de LCA do Pedro. Ele teve, na época que ele jogava no Fluminense, uma lesão de LCA no joelho direito. Eu vou trazer os dados aqui para vocês. A primeira lesão que ele teve foi em 2018, no joelho direito. Durante uma partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, Pedro sofreu uma lesão no joelho direito. O incidente ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, quando ele tentou dominar uma bola e torceu o joelho sozinho, sem contato com o adversário. O diagnóstico dele foi um estiramento de LCA com a ruptura do menisco. Lembra que eu falei que essa lesão do Pedro não teve ruptura de menisco? Em 2018, no joelho direito, ele teve ruptura do menisco junto com a LCA. Ele fez a cirurgia 27 dias depois da lesão. Por conta do inchaço, eles preferiram esperar um tempo antes de fazer a cirurgia dele. E olha que interessante, ele voltou a jogar no dia 17 de abril de 2019, totalizando aproximadamente 6 meses e 27 dias, ao mesmo tempo que ele voltou com o Flamengo. Olha que interessante isso. Então é a segunda lesão que o Pedro tem de LCA. De novo, a LCA é uma das lesões mais complicadas do futebol. Se tu vê estatísticas, e eu vou trazer aqui para vocês, jogadores que às vezes ficam um ano. O Neymar, por exemplo, mais de um ano para voltar a jogar, e ainda assim com algumas lesões musculares recorrentes e que tem a ver com a lesão de LCA que o Neymar teve. Então o Pedro é a segunda vez que ele se recupera rapidamente numa volta
de cirurgia de LCA. E aqui alguns comparativos da cirurgia de LCA do Pedro de 2018 e essa de 2024, tá? Joelho afetado em 2018 no Fluminense foi o joelho direito, agora no Flamengo foi o joelho esquerdo. Lesões associadas, LCA e menisco em 2018, apenas LCA agora em 2024. Tempo até a cirurgia, da lesão até ele fazer a cirurgia. 27 dias quando ele jogava no Fluminense, então ele esperou 27 dias. No Flamengo, em 9 dias ele já fez cirurgia. Tempo de recuperação, 6 meses e 27 dias no Fluminense, 6 meses e 27 dias no Flamengo. Cara, absurdo, bizarro isso. Ver um caso desse como o Pedro, para quem ainda trabalha com preparação física, né, eu que trabalho com jogadores de futebol, já fiz alguns trabalhos de retorno de LCA com atletas. Cara, é difícil tu ver um jogador com 6 meses já tá apto a jogar. Ali com 9, 10 meses é o normal. O atleta tá preparado, se sentindo bem, passar em todos os testes. O Pedro já tem isso com 6 meses e 27 dias em 2 vezes. Mas, cara, ver o Pedro jogando ontem, né? Eu vi o jogo ontem contra o Corinthians, 4-0 pro Flamengo, onde ele fez 2 gols, onde ele participou, deu assistência pro Arrascaeta, fazendo pivô, se deslocando. O Pedro, quando ele voltou no jogo contra o Juventude, ele fez gol. É bizarro assim ver a volta do Pedro, ver a confiança que ele tá. O que mais me chama a atenção é a confiança. A volta dele foi muito rápida, ele tá muito confiante, jogando futebol muito confiante, ele muda de direção com facilidade, ele demonstra estar bem em campo. Então isso chama muita atenção. Ó, eu até trouxe também algumas análises aqui de tempo de recuperação de outros atletas. A gente tem o Neymar que demorou mais ou menos 12 meses para voltar a recuperar, tá? Foi uma recuperação prolongada, com dificuldades físicas. Eu, sinceramente, acompanhando alguns vídeos do Neymar, acho que ele não fez um bom treinamento, tá? Tu vê vídeo dele com o preparador físico, até fiz um vídeo falando só do Neymar, não me pareceu um bom treinamento, não sei se tem questões pessoais, se o Neymar se dedica ou não nos treinos, essa informação não tenho, mas vendo alguns vídeos da preparação dele, são exercícios que ele não parecia estar bem, tá? 100% assim, confiante no joelho dele, isso é complicado, então essa questão chama atenção. O Ibrahimovic teve uma lesão também, com 36 anos, que ele demorou 8 meses. O Ibrahimovic é um jogador acima da média fisicamente, né? A gente sabe disso. E 8 meses, ele demorou o Pedro 6 meses e 27 dias. A ciência pede de 9 a 12 meses. O Pedro tá voltando com antecedência. O Pedro que é o ponto fora da curva, tá? Não é os jogadores. Por isso que eu quis fazer, não é os outros jogadores, né, no caso. Por isso que eu quis fazer esse vídeo falando do Pedro, porque ele é uma exceção, ele é um ponto fora da curva, ele é um caso que tem que ser estudado, um caso que a gente tem que ressaltar, ainda mais vendo a performance dele dentro de campo. E aproveitando isso já, eu quero trazer alguns dados e alguns riscos que o Pedro sofre ao voltar com tanta antecedência, tá? Alguns dados da ciência mesmo. Então eu vou trazer algumas análises, algumas recomendações da ciência, até para tu que está passando por uma cirurgia de LCA, que já fez a cirurgia, que está no processo de recuperação, também se acalmar, também entender que o processo é lento, é demorado, que quem volta mais tarde é até melhor. O Pedro está sofrendo riscos em voltar tão cedo. O primeiro risco é uma maior chance de romper de novo o LCA. Jogadores que voltam antes dos 9 meses, o Pedro voltou com 6 meses e 27 dias. Jogadores que voltam antes dos 9 meses têm 7 vezes mais chance de ter uma nova lesão de LCA. Então o Pedro está correndo 7 vezes mais chance de romper o LCA novamente. Isso é bem importante, tá? Então pode ser que o Pedro daqui a pouco tenha uma nova lesão. Isso pode acontecer mesmo, eu ressaltando que ele está confiante, que ele está bem em campo. Ele está correndo 7 vezes mais chance de lesionar o joelho novamente, ter uma lesão de LCA porque ele está voltando antes, beleza? Isso é importante vocês entenderem. De novo, o Pedro lá em 2018, ele voltou rápido a jogar no Fluminense, ele teve uma nova lesão de LCA no Flamengo. Pode ser que foi até pela volta antecipada dele lá na época do Fluminense também. Isso é bom ressaltar. Maturação incompleta do enxerto. O enxerto que é basicamente pegar o tendão da posterior, pegar o enxerto ali do joelho, né, que foi o caso do Pedro, que eu falei que ele tem o tendão mais largo, né, o tendão patelar. Esse enxerto ele demora de 12 a 24 meses para ter uma maturação completa, para ele se transformar num ligamento, tá? Então demora de 1 ano a 2 anos, e o Pedro tá voltando antes. Então o enxerto ele não tá completo, ele não tá maturado, ele não tá eficiente ainda, demora até
2 anos para isso acontecer. O controle muscular, voltando antes, ele ainda está prejudicado. O Pedro, ele, por mais que ele tenha passado, né, nos testes dos preparadores, dos médicos do Flamengo, tá antecipado, ele tá bem, isso é fato. Ele não voltaria se ele não tivesse passado nos testes. Tem uma bateria de exame, tem uma bateria de testes que é feito, mas se ele voltasse com 10, 11 meses, ele estaria ainda melhor. Isso é importante ressaltar também. O jogador que volta de forma antecipada, ele tem 20% de chance de ter uma nova lesão no joelho contrário, né? Então o Pedro já teve duas lesões no joelho, no direito e no esquerdo. Então, voltando antes, ele sofre até 20% mais chance em 2 anos de ter uma lesão no outro joelho. E o Pedro já teve uma lesão nos 2 joelhos, né? Então é ainda mais complicado isso. E tem outras coisas que acontecem também. Jogadores que voltam de maneira antecipada, eles sofrem riscos de artrose, de instabilidade no futuro, tá? A gente pega jogadores aposentados, Ronaldo, Denilson, Neto. Se tu vê esses jogadores falando que eles não conseguem caminhar direito, que eles sofrem muita dor no joelho, é por esse tipo de lesão. Às vezes eles não estavam curados e voltavam de forma antecipada, e isso lá no futuro vai trazer um prejuízo. É o caso do Pedro. Com certeza, quando o Pedro tiver 40, 50 anos, ele vai ter alguns prejuízos por conta dessas voltas antecipadas que ele está tendo. Então, de forma resumida, o enxerto ele não está recuperado, ele demora até 2 anos para se recuperar. Jogadores que voltam de forma antecipada têm 7 vezes mais chance de se lesionar. E lesão pode ser no joelho ou pode ser em musculatura, como é o caso do Neymar. O Neymar está sofrendo com lesões musculares. Ele não está 100% na agilidade, na força muscular, na potência. O Pedro ainda vai melhorar essas questões, embora ele esteja muito bem, que é uma ressalva que eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Ele vai melhorar ainda, ele não tá no ápice dele, tá? Ele vai melhorar muito mais ainda. E ele tem chance de ter uma lesão no joelho que não foi operado também. Então isso é bem importante a gente pontuar aqui. Então, para finalizar o vídeo, concluir aqui, o Pedro, ele tá muito bem pro tempo dele. Chama muito a atenção ver um jogador voltando tão rápido, 2 vezes já. Isso é mérito dele, é mérito da preparação física dele, dos médicos do Flamengo, dos médicos do Fluminense, fisioterapeutas, preparadores físicos, do staff todo do Fluminense e do Flamengo, do Pedro por ter tanta paciência, por se dedicar, por estar comprometido com a recuperação dele. Isso é muito importante falar, e não é normal a gente ver jogadores voltando tão rápido. O normal é de 9 a 12 meses. E não só jogadores profissionais, jogadores amadores também, ainda mais. Se tu é jogador amador e já passou por essa lesão, tu sabe que demora a voltar a jogar. Então o Pedro, além de voltar a jogar muito rápido, ele tá confiante, ele tá fazendo gols, ele tá com boa performance em campo, vendo os jogos do Flamengo, ele tá jogando muito bem. Isso é muito bom pro Flamengo, pra seleção brasileira, pra carreira dele, e tem que de fato dar parabéns pra ele e pra toda a equipe. É um ponto de atenção que o Flamengo vai ter que saber dosar muito bem a carga de treino, a carga de jogos dele. Ele vai ter que estar atento nessas questões. Lesões musculares podem acontecer, posterior, coxa, como é o caso do Neymar, que vem acontecendo com o Neymar, uma sequência de lesões musculares. Lesões no joelho, LCA novamente, ou outras lesões no joelho que ele rompeu agora, ou no outro joelho, podem acontecer também. Então é um ponto de atenção pro Pedro. E eu não posso deixar de te falar, tu que é jogador de futebol e tá passando por lesões como essa, quer ter uma recuperação para voltar a jogar o teu futebol com confiança, com bom desempenho, longe das novas lesões, eu tenho uma consultoria onde eu acompanho jogadores profissionais, amadores que passaram por uma cirurgia de joelho e querem ter um acompanhamento, uma preparação para ganhar força, mobilidade, potência. Isso é muito importante tu treinar. Às vezes tu fica perdido, não tem ninguém para te acompanhar nos treinos. Eu tenho a minha consultoria onde eu acompanho os jogadores, ajudo a voltar a jogar com confiança e bom desempenho. Para ter mais informações sobre como funciona essa minha consultoria, é só tu clicar no primeiro link que tá aqui na descrição. Vou deixar também nos comentários fixados. Tu vai responder o meu formulário ali da consultoria e a minha equipe vai entrar em contato contigo para te chamar e saber como te auxiliar da melhor maneira. Fechou? Me diz aqui nos comentários o que tu achou. Se tu tá vendo jogos do Flamengo, o que tu acha do Pedro, da confiança que ele tá nos jogos, do desempenho que ele tem, com as informações que eu te passei nesse vídeo. O que tu acha? Que vale ou não vale a pena ele tá correndo esse risco? O Flamengo tá correndo esse risco com o Pedro? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Se tu quer ver mais vídeos como esse, também deixa aqui nos comentários sugestões de novos vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo.